Olá pessoal, hoje você irá conhecer as principais tecnologias de consultas de informações dos sistemas de informações de marketing. Para uma boa ação, para um bom desenvolvimento dos processos de marketing, todo o tempo nós estamos consultando algum tipo de informação. Este é o tema da aula de hoje, ou seja, tecnologias de consultas de informações dos sistemas de informações de marketing. Nesse sentido, os sistemas de informação têm trazido muitas vantagens para todas as áreas e todos os segmentos e ramos de empresas. Para grandes empresas, por exemplo, os sistemas de informação têm reduzido os prazos de entregas, ou melhorado a parte de relacionamento com clientes. Para médias empresas, em termos de um depósito, distribuição, tem melhorado a disposição de como armazenar os produtos para melhor armazenamento e também resgate desses produtos. E para pequenas empresas, como melhorar o relacionamento com o cliente. Veja bem, até para um profissional liberal, um dentista, enfim, outro profissional liberal que tem relacionamento com o cliente, um sistema de marketing, um sistema de relacionamento pode ajudar muito na proatividade no seu processo de negócio, no seu processo de contato. Um dentista pode avisar periodicamente os seus clientes em termos de uma consulta, né? Ou médicos também. Estes têm sido, então, importantes contribuições dos sistemas de informações. E nós vamos ver agora um exemplo de um caso de sucesso usando um sistema de informação integrado na indústria Embaré. Vamos assistir? Embaré é uma indústria de laticínios situada em Minas Gerais. Hoje temos 1.200 funcionários. Estamos produzindo na ordem de 1.100.000 litros de leite por dia. Estamos crescendo nos últimos 14 anos a média de 18,5% ao ano. Os processos foram se avolumando, foram crescendo e as nossas necessidades também. Então precisamos de um sistema que desse todo esse respaldo, um sistema bastante poderoso que suportasse todas as necessidades da Embaré. E uma pergunta que eu sempre fazia às diversas empresas que eu visitei era: se você começasse o teu processo novamente, você faria igual ao que você fez ou não? A única empresa que me trouxe a resposta positiva em todas as consultas foi o sistema SAP. Cada empresa tem a sua particularidade e o sistema conseguiu interpretar, conseguiu traduzir essa filosofia de vida da Embaré. Nós conseguimos traduzir dentro do sistema. Isso foi muito importante para a Embaré. Escolhemos o ERP da SAP porque vimos que era um sistema que atendia, vamos dizer, a nossa produção desde o princípio, desde a entrada do pedido de compras até o recebimento, até o controle das liquidações de duplicatas na outra ponta. Exportamos atualmente para 47 países, alguns com diversos clientes, como Estados Unidos, e o importante foi que esse sistema é um sistema globalizado. Ele tanto opera no Brasil, quanto opera na Alemanha, quanto opera nos Estados Unidos, na Coreia. Os resultados que nós consideramos é a facilidade que se tem de trabalhar, sem precisar de reprocesso. As informações em tempo real, antes do faturamento, você consegue identificar qual a margem que você está trabalhando numa determinada venda. Então, o que nós ganhamos foi uma transparência na empresa, uma velocidade nos procedimentos e uma rastreabilidade de todas as ações feitas lá dentro. A previsibilidade, que é um fator
fundamental desse sistema ERP da SAP. Eu recomendaria e recomendo a quem quer que seja, e a empresa também está aberta, com as portas abertas, da mesma forma que algumas outras empresas nos receberam quando nós estávamos em decisão. Para mim é um sistema completo. Então, esta é mais uma contribuição, como vimos nesse vídeo, sobre como um sistema de informação integrado numa organização, nesse caso numa indústria, pode trazer contribuições efetivas para os negócios, para uma instituição. Porém, a base sempre de tudo são consultas. Este é o tópico que nós vamos abordar agora. As consultas típicas associadas ao sistema de informação de marketing. Qualquer que seja a aplicação em sistema de informação, nós sempre estamos tratando com a matéria-prima, que é a informação, que, de uma certa forma ou outra, ela tem que estar sendo visualizada, consultada, disponibilizada para todos os níveis de decisão numa organização. Mas qual é o conceito de informação nesse sentido? Vamos ver? Informação não é nada sem classificação. A partir dessa premissa e da necessidade de encontrar a informação correta quando ela se faz necessária, um sistema de informação deve ser capaz de armazenar grandes quantidades de dados de forma sistemática e organizada. Sem isso, a informação se torna vaga e sem valor. A informação é a matéria-prima que nós vamos depositar, armazenar em bancos de dados, para ser, desta forma, recuperados para os processos de negócio dos mais diversos. Antes de nós criarmos os nossos bancos de dados de forma física, de forma que eles possam ser depois usados na recuperação de informações, primeiro nós temos que definir que tipos de informações, portanto, nós vamos armazenar nesses bancos de dados. O conceito que nos traz agora, em termos de armazenamento desses bancos de dados, que é uma das tecnologias sobre consultas, é o conceito de Data Warehouse. O conceito de Data Warehouse é um grande armazém de informações que possibilita depois, portanto, de forma organizada e limpa, ser acessado por diversos usuários. Mas afinal, como nós poderíamos então conceituar Data Warehouse? Vamos ver? Data Warehouse é um banco de dados organizado que visa dar suporte à tomada de decisões estratégicas da empresa. Com a evolução do conceito e uso de sistemas de informação, nós vimos que, cada vez mais, nós vamos acumulando dados nos nossos bancos de dados. O início do uso de sistema de informação estavam estabelecidos principalmente para atender questões mais operacionais. Porém, com a evolução do uso dos sistemas e pela própria necessidade dos usuários, viu-se então que começava-se a ter outro tipo de necessidade. Necessidades mais de cunho gerencial, para não só melhorar as operações, automatizar as operações, mas também ter informações e consultar informações para determinar estratégias dos negócios. Nesse sentido, os bancos de dados, e também pela evolução tecnológica dos bancos de dados, esta possibilidade está se tornando viável já, principalmente a partir da década de 90. Então, o que nós temos?
nós temos hoje, praticamente em todas as organizações, um acúmulo enorme de informações guardadas. Se no início do uso de sistemas de informações o enfoque era mais operacional, hoje é outro. Este verdadeiro mar de dados depositados tem que possibilitar consultas para informações estratégicas. E isto pode acontecer sim. Como nós vemos aí no esquema, no vídeo, as informações, elas podem vir de várias fontes. Informações de vendas, informações de clientes, que de forma organizada, então, elas possibilitam e viabilizam o Data Warehouse, o armazém de dados, que por sua vez, então, vão estar disponíveis para consultas. Estas informações que vêm de diversas fontes, elas passam, então, por uma organização no sentido de filtrar a informação, onde num lugar eu tenho sexo F e M, no outro lugar 0 e 1, então ela passa a ter uma possibilidade de organizar o atributo destas informações. Esta depuração, esta filtragem é essencial para, de forma estatística, depois, nós também podermos acessar essas informações. Mas nem tudo que estão nas bases originais nós vamos guardar no Data Warehouse. Algumas informações importantes são as informações fiscais, que nós temos que guardar durante décadas, anos, enfim. Outras informações são as informações comerciais, informações financeiras, informações de relacionamentos com clientes. São todas informações que acabam estabelecendo um histórico para possibilidades futuras de serem exploradas por mais diversos recursos de softwares que nós ainda vamos comentar. E uma destas modalidades é o modelo multidimensional ou dimensional de acesso a banco de dados, que tem possibilitado, também a partir da década de 90, uma alternativa de acesso rápido, de organização rápida dos dados para consultas a administradores, executivos de corporações que precisam dessa característica, dessa praticidade de acesso. Mas como poderíamos conceituar um modelo dimensional? Vamos ver? O modelo dimensional permite visualizar e associar dados de forma simples, relacionando informações de diferentes setores da empresa de forma muito eficaz. Por exemplo, em um cubo, pode-se colocar em largura, altura e profundidade as informações sobre lojas, produto e tempo de uma determinada empresa. Cada intersecção dos eixos, nesse caso, representa a quantidade de eletrodomésticos, como geladeiras e fogões, em uma determinada data e em uma determinada loja de utilidades domésticas. Para ilustrar esse conceito, vamos trazer aqui um brinquedo, que é um cubo, onde ele tem várias dimensões, que é o conjunto destes diversos cubinhos, que de forma organizada vai me compor um cubo geral. O conceito de dimensão, ou modelo dimensional, em termos de organização de banco de dados, estamos trazendo esta metáfora, ou seja, vamos entender que a organização dele já está previamente distribuída e dividida. Para quê? Para facilitar as consultas gerenciais, de forma rápida, prática e objetiva, porque é o perfil que os usuários desses sistemas mais do tipo gerencial necessitam. Agora, como se organiza então as dimensões deste cubo? Vamos estabelecer que nós temos uma indústria, que eu tenho várias
lojas, e nós queremos, então isso seria uma faceta, uma dimensão. Nós queremos ou podemos analisar por período, diversos períodos, mensal, anual, e uma menor unidade, vamos dizer, que seja um mês. Por outro lado, todo o processo gerencial é organizado, monitorado, acompanhado por indicadores. Então, outra dimensão seriam nossas variáveis gerenciais. Giro de estoque, quantidade vendida, o lucro, seria outra dimensão. A consulta se torna rápida no sentido gerencial, porque estes cubos já estão previamente organizados e montados. Então, numa faceta eu posso ter o desempenho de uma loja da região sul de Curitiba para o mês de dezembro em relação à quantidade vendida. Então, um subcubo, um cubo menor, já está organizado e facilita a consulta. Este é um recurso tecnológico que, desde a década de 90, tem sido muito utilizado justamente em termos de organização de banco para facilitar as consultas, de forma geral, numa organização, mas principalmente para o cunho gerencial, que necessita de consultas efetivas e rápidas. E isto não tem mágica, né? Elas já têm que estar previamente organizadas. Então, é este o conceito de modelo multidimensional. Lembram-se, um cubinho. Então, vejamos agora as ferramentas do processamento analítico, ou chamado Online Analytical Process, que é abreviado da OLAP. Estas ferramentas, justamente, possibilitam, de forma online, ou processamento online, nós usarmos esse cubo o tempo todo fazendo estas consultas. Porém, de que forma, então, é montado um cubo? Analisando o esquema que você vê no vídeo agora, nós vemos que um cubo, ele tem como fonte, ou pode ter como fonte, diversas origens. Eu tenho um banco de dados sobre clientes, outro banco de dados sobre produto, outro banco de dados sobre logística, outro banco sobre financeiro, eu posso ter informações em planilhas, informações em diversos formatos, enfim. Um banco de dados OLAP pode ter diversas fontes originais em formatos técnicos também diferentes. O primeiro passo é ter uma possibilidade de extrair estes dados para um banco de dados único, ainda não no formato de cubo, um formato padrão relacional de banco de dados, no sentido de organizar estas diversas fontes para um formato padrão organizado, para que depois seja transformado num cubo, numa organização multidimensional. E é desta forma, como você vê no esquema, as etapas que ocorrem a transformação de diversas fontes, primeiro, num banco de dados comum, até chamado um data warehouse, né, um armazém de dados, que por sua vez é transformado num banco com organização OLAP. E a partir daí, sim, ele fica disponibilizado para consultas diversas. Aliás, esta é uma característica do banco OLAP. Como ele vem de diversas fontes, e estas fontes que originaram uma atualização, uma inclusão, uma retirada de algum registro, o OLAP ele só respeita e recupera essas informações e armazena para facilitar consultas. Em nenhum momento nos sistemas OLAPs nós temos estas características de atualização. Os OLAPs, sistemas que têm essa característica, eles são utilizados apenas para consultas. Todas as atualizações pertinentes
aos processos e às áreas de negócios são efetuadas nos seus bancos de dados de origem. E como exemplo de consultas, nós podemos perceber aí no vídeo uma possibilidade de cruzamento entre produto, uma região, a equipe de venda e o indicador, quantidade vendida, e um comparativo ainda com períodos anteriores. Desta forma, esse exemplo pode ilustrar as diversas comparações ou composições que se pode extrair em termos dessa composição. Eu posso pegar um vendedor, ver para outros produtos, enfim, um determinado produto e uma região específica. E assim nós conseguimos então fazer uma diversidade de consultas por meio de consultas dimensionais. Bom, podemos citar ainda 2 exemplos em termos de aplicação, de extração de informações e possibilidades aí de ganhos. Cruzamento de comparação entre cerveja, fraldas e período. Um cruzamento de informações que foi feito por uma grande rede de supermercados americana, identificou que em determinado período havia uma coincidência de transações de compras de cervejas, que os pais iriam comprar latinha de cerveja, e com fraldas. Então, qual foi a ação do supermercado? Colocou esses 2 produtos que, por si só, não têm uma identidade, uma similaridade em termos de ramo de atuação, juntos. Resultado, as vendas aumentaram ainda mais. Uma outra aplicação em termos de consultas que possibilitaram ações estratégicas foi um banco brasileiro que tinha a sua mala direta em termos de ofertas dos seus produtos bancários de forma muito onerosa. A ação do banco foi cruzar então os clientes com o perfil para determinados produtos e também aí os indicadores de saldo médio. Resultado: reduziu o custo de correio e aumentou a efetividade das ações de retorno em torno de 30%, que geralmente as malas diretas têm em torno um retorno de 2%, 3%. Essas são ações, exemplos de como usar as consultas e poder atrelar ações estratégicas de marketing e para os negócios de uma organização. O nosso próximo tópico é abordar as ferramentas de consultas ad hoc. As consultas ad hoc ou específicas são feitas também nesses cubos. Ou seja, elas servem para navegar e de forma muito específica, por meio de cruzamentos de dimensões, estar buscando um ponto, uma análise específica. Por exemplo, qual a região que nós temos o pior resultado em termos de venda de um determinado produto? Então, a navegação específica passa a ser de toda a dimensão de região, de toda a minha área de vendas, e vou estratificando ou vamos desdobrando até chegar numa dimensão específica. Então, quando nós falamos em consultas específicas ou consultas ad hoc, é a característica de consultas típicas, de forma geral, em bancos de dados, e nesse caso, usando o OLAP, usando a organização de cubo, para possibilitar estar buscando algum ponto específico. Por que ad hoc? Porque não são consultas padronizadas em termos das nossas rotinas gerenciais, do tipo
qual a performance de venda num período, qual a performance de produção no período. Então, onde nós temos de forma estruturada os relatórios, as consultas típicas destas áreas. Porém, o processo, a estrutura de decisão exige a investigação, a pesquisa de algum resultado específico, seja na área de produto, seja na área de equipe de vendas, seja em termos de fornecedores, cruzado sempre com períodos. Então, a organização, o cruzamento destas diversas dimensões nos possibilitam, de forma muito específica, muito pontual, chegarmos a identificar e pesquisar, então, um resultado, seja bom ou não. Mas, enfim, o objetivo dos bancos de dados e das possibilidades de consultas é proporcionar exatamente isso. Seja aonde estiver, buscar de forma fácil a informação gerencial. Outra ferramenta importante no sentido de consultas típicas de sistema de informação são os sistemas de mineração de dados, ou chamados de data mining. Os data mines são sistemas, são softwares que possibilitam investigar bases de dados por meio de estar identificando algumas ocorrências, algumas inferências. Porém, vamos ver então um conceito geral sobre data mining. Data mining é o processo de procura automática por padrões em grandes volumes de dados. Esse processo aplica técnicas provenientes da estatística, aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões para produzir respostas para diversas situações. Data mining é a mineração, é o processo de mineração. Data mining não é o banco de dados especificamente. Os data mines são utilizados a partir de data warehouse, de bancos de dados grandes, enfim, de próprio OLAP, mas data mining é um processo de investigação por meio, então, de um software. Então, esse conceito é interessante deixar bem claro e bem definido, pois, muitas vezes, se vê uma certa confusão no conceito de data warehouse e data mining. O data mining, como você pode observar no esquema, então tem origem de diversas bases de dados, que sofrem um processo que nós chamamos de limpeza, organizando e definindo padrões, que então, a partir daí, podem ser utilizadas para o processo de mineração propriamente dito. O processo de mineração tem como resultado algumas inferências, ou seja, ele vai trazer de forma estatística quantas ocorrências acontecem de compras, de resultados financeiros e para depois poder então ser visualizado e tomado alguma decisão. Uma das aplicações que nós podemos observar é em termos da análise de crédito, o comportamento da análise de crédito, para poder definir limites de crédito, tanto para um determinado grupo de clientes, como um grupo geral, como regra geral, como política geral de limite de créditos. Investigando por meio de um data mining, se vê que está ocorrendo um maior nível de inadimplência, um limite de crédito dos clientes estar aumentando, reduzindo, e esta investigação pode definir, então, novas regras para o limite de crédito. Nós podemos estabelecer aí um exemplo que o grupo de varejo chamado Avan está utilizando na sua análise de crédito exatamente esta ferramenta
para dosar como pode estabelecer de forma futura novas regras para a sua política e definições de crédito, usando este recurso, né, também muito prático nas ações de marketing, especificamente aí na questão crédito. Data mining, portanto, ele é um recurso, reforçando, utilizado a partir de bancos de dados já estabelecido, que vai nos facilitar por meio, então, de softwares específicos, projeções futuras e tendências de determinado assunto. Outro recurso importante em consultas típicas, os sistemas especialistas e de inteligência artificial. Este tipo de sistema atua para resolver algum tipo de problema a partir de regras estabelecidas como se fosse a regra da mente, do raciocínio humano. Ou seja, este modelo necessita de inputs de variáveis que entram para serem processadas, que são regras estabelecidas e nos dão um resultado para os nossos usuários. Vamos entender assim, quando nós vamos a um médico, tem um processo claro que ele nos faz algumas perguntas, que são o quê? Sintomas. Que sintoma você está sentindo? Estas seriam as entradas. Quais seriam as regras? A partir de sintomas, nós temos várias regras que podem nos direcionar a tipos de doenças ou a grupos de doenças. Na medida que esses sintomas e pelos próprios exames vão nos definindo algum tipo de característica, de regra, pode nos apontar talvez até a doença específica. Este raciocínio, estas regras, estão muito no conhecimento específico do ser humano. A ideia da inteligência aplicada, da inteligência artificial, é transformar estes conhecimentos que hoje estão de forma tácita, ou seja, não explícita, registrada pelo ser humano, em sistemas que nos conduzem a algum tipo de decisão, algum tipo de conhecimento específico. Esta aplicação pode ser feita em diversas áreas, inclusive na área de marketing, para apoiar o desenvolvimento de novos produtos, de novas linhas de ações em específico. Então, nós temos muitas aplicações. Realmente, esse conceito é muito interessante. Mas, para reforçá-lo, vamos assistir esse trecho de filme? Com certeza, esta é a tendência de passar para os computadores, para de forma automatizada, e até em robôs, a capacidade de pensar, de ter inteligência, que por sua vez vai ser realmente limitada. E isto é desenvolvido por meio de um esquema, como nós podemos observar aí. Ou seja, precisamos inicialmente de um problema, de uma questão geral a ser desenvolvida. Esta questão tem como domínio um especialista. Este especialista é que vai passar estas regras, o seu modelo de pensamento, enfim, para o que nós chamamos da figura do engenheiro de conhecimento. O engenheiro de conhecimento é uma função que, por meio destas características de sistemas de inteligência artificial, está se desenvolvendo cada vez mais no sentido de modelar, de desenvolver aplicações nesse aspecto, ou seja, de transformar regras do ser humano em soluções de sistemas que vão nos proporcionar diagnósticos. Este contato do engenheiro com
o especialista, então são os aspectos, os tópicos que vão levar para desenvolver um sistema de especialista para uma determinada área, onde esta área nós teremos um diagnóstico específico. Praticamente em todas as áreas, para não dizer todas as áreas de conhecimento humano, nós podemos aplicar sistemas especialistas. E também na área de mercado, na área de marketing como um todo, na área de produto, qual a melhor forma de cortar um tecido para um aproveitamento na linha de produção? Como nós podemos treinar ou capacitar um novo vendedor, um novo profissional? Ou seja, são regras que o ser humano já tem, que passam a ser interessantes para nós canalizarmos para projeção de resultados, para diagnósticos específicos que cada vez mais possibilitam o auxílio e o bem-estar do ser humano. Nesse sentido, nós passamos nesta aula algumas ferramentas, algumas aplicações que possibilitam auxiliar aos profissionais de marketing, aos profissionais de forma geral, a melhorar os seus trabalhos por meio de consultas constantes, consultas típicas que podem ser extraídas, vamos dizer assim, num menu vasto de opções em termos de tecnologia. Basta a você identificar dentro de um custo-benefício e do resultado a ser desenvolvido qual é a melhor alternativa dentro de que nós vimos na aula de hoje. E assim, você poderá buscar os resultados que nos pressionam muito na dinâmica da competição de hoje. Como dica para a aula de hoje, sugerimos o livro Sistema de Informação, uma abordagem gerencial, do autor Steven Gordon, da LTC Editora. Nesta obra, você poderá verificar alguns capítulos que vão abordar consultas típicas na área de sistema de informação, reforçando bastante os conteúdos apresentados nesta aula. Boa leitura!